Olá, paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Estar Direto. Hoje eu vou estar falando de um assunto muito importante e muito importante para todas as igrejas no Brasil, para que haja um alerta a pastores e padres diante do que está acontecendo no nosso país. Vamos estar comentando a respeito da decisão do STF e todas as suas implicações. Gostaria de dizer que essa decisão não foi surpresa, já era esperado. Acredito que a maioria das pessoas já tinham aí uma previsão do que estaria vindo, que isso implica na nossa vida como um todo. Antes de falar no assunto, gostaria que você fosse fazendo a sua inscrição no canal, que você ative o sininho para que você possa receber notificações dos vídeos, Deixe o seu like caso você goste do vídeo e, se você achar que o vídeo tem relevância, compartilhe para que outras pessoas possam estar aí também recebendo informações relevantes aí que vão aí estar abrindo entendimento, abrindo a nossa mente. Antes eu quero compartilhar um texto que vem de encontro ao que nós estamos passando neste momento, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo, nesse trecho, ele chama a nossa atenção para o que pode acontecer antes da volta de Jesus, e algo muito concreto que está acontecendo com relação ao que diz a volta de Jesus. Trata-se da apostasia, A palavra grega apostata, ela se refere a divórcio ou separação. No tocante ao que diz a palavra, ela está falando de um afastamento, uma separação da fé cristã. E quando nós nos aprofundamos a entender o que Paulo estava trazendo aqui, ele está trazendo uma profecia de que antes da volta de Jesus haveria essa apostasia, um afastamento, um esfriamento, um distanciamento da fé cristã. E aí nós vamos ver que um dos pontos fundamentais, quando nós analisamos isso, é o momento que nós estamos vivendo e mediante já o que tem acontecido. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, vamos ver o que aconteceu, por exemplo, quando houve a Revolução em Cuba. Quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, Fidel Castro disse algo muito forte. Fidel Castro disse: eu não farei mártires à igreja, eu farei apostatas. Preste atenção nisso. Eu não farei mártires à igreja, mas eu farei apostatas. O que Fidel estava falando com isso? Mártires se tornam exemplos de fé. Apostatas se tornam pessoas totalmente afastadas da igreja. A ideia de Fidel para que a igreja ela fosse, de certa forma, totalmente anulada em Cuba. E aí a gente vai entender por que tem todo esse propósito com relação a isso. E aí, se você está me assistindo agora pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter, não vai ter o vídeo completo aqui. Se você quiser ver o vídeo todo na íntegra, que você possa estar me acompanhando no canal do YouTube, ok? Após a vinheta, eu trago o restante do entendimento a respeito desse assunto. Valeu! Bem, voltamos. E aí nós tivemos essa semana o julgamento do pedido que foi enviado primeiramente pelo Augusto Aras da PGR, ao STF, e posteriormente também do Marcelo Mendonça da AGU. Marcelo Mendonça, que foi ministro da Justiça, e aí nessa última atualização dos ministérios ele voltou para a Advocacia Geral da União
E assim que ele assumiu a Advocacia Geral da União, ele entrou com um pedido também ao STF para que fosse feito as reaberturas das igrejas. Sabemos que tudo foi baseado na Constituição, né, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição. Isso já foi mencionado em outro vídeo, né? O artigo 5º, inciso 6º, ele trata a questão da inviolabilidade da fé, de proteção ao culto e das manifestações de fé de todo o brasileiro, que tem sido aí, né, tratado de forma desrespeitosa pelos governantes, né, principalmente os governadores e prefeitos. E nós estávamos aí numa semana muito emblemática para todos os segmentos da fé cristã, pois era a Páscoa, e nós tivemos aí o Cássio Nunes se posicionando a favor, tanto que, né, ele emitiu o seu parecer e permitiu que as igrejas pudessem fazer cultos presenciais, né? Mas logo em seguida, na segunda-feira, teve o Gilmar Mendes votando contrário, ao qual teve que haver aí um debate. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu para que fosse decidido isso daí em plenária do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Bom, eu já tinha aí uma previsão de que realmente a posição da maioria dos ministros seria contrário à decisão de Cássio Nunes, tá? Já era entendimento claro para quem tem acompanhado, né? Sabe como que esses ministros pensam a respeito. Dos 11 ministros, nós tivemos 9 votos, né, a favor dos decretos dos governadores, que foram de Gilmar Mendes, né, que era o relator, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, né, do Roberto Barroso, da Rosa Weber, da Carmen Lúcia, do Marco Aurélio, do Lewandowski. O Cássio Nunes, ele votou conforme já tinha decidido antes, tá? E, né, tivemos aí a surpresa do Toffoli votando também junto com Cássio Nunes a favor das aberturas, mas isso daí é algo que eu vou comentar depois, porque existe um interesse aí, tá bom? E aí, diante disso, né, nós tivemos agora essa nova decisão e tudo fica nas mãos de governadores e prefeitos, como já estava antes. O que nós devemos entender a respeito do que está acontecendo, tá? A finalidade dos decretos, né, com relação à proibição de cultos presenciais na igreja. Primeiro, ao meu ver, eu vejo a discrepância, tá? E vejo também uma demagogia e uma hipocrisia, né, de tratar a igreja com a mesma superficialidade que você trata os demais, né? Porque a questão da igreja, ela está muito explícita na Constituição, tá? Ela está lá, né, totalmente preservada dentro da Constituinte, como, né, o documento oficial, como a lei que rege o nosso país. Diante disso, o que tem sido feito, né, por trás disso? É isso que nós devemos parar para pensar. Existe um pensamento que está por trás disso, que voltamos ao texto que foi lido no início lá de 2 Tessalonicenses, né, do verso 2, capítulo 2, verso 3, que fala da questão da apostasia, e aí a gente vai entender um pouquinho a respeito, né? Nós estamos vivendo em um país que hoje, culturalmente, está totalmente tomado pelo pensamento de esquerda, pelo comunismo. As representações que nós temos hoje, eles
tem esse viés, né? Dentro do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados, a maioria, tá? E a nossa Suprema Corte também. Ela foi totalmente aparelhada pelos partidos de esquerda, pelos presidentes que estiveram no poder antes, por esses ministros que foram nomeados com um pensamento e um viés, uma ideologia socialista, comunista, né, de esquerda, tá? E aí a gente vai entender por que é tão importante que a gente se informe, principalmente, né, como cidadão, independente da tua fé, independente da tua visão, né, de religião, de fé, mas é a forma que a gente precisa se posicionar como um cidadão, tá bom? Bom, vamos lá. A igreja, ela representa um papel muito importante na sociedade. A igreja, ela tem uma posição na vida social que, consequentemente, acaba também tendo uma posição política. Porque os valores que a igreja defende, né, baseado na cultura judaico-cristã, são valores que são fundamentais para esse pilar, que é a religião, que é a fé, assim como o pilar da família, se mantenha. Sem esses valores, tudo se acaba. Nós não teremos mais nem a religião e nem a família, ok? No entanto, esses valores, eles são vistos, né, por esses políticos como pedras, como barreiras. É por isso que nós somos chamados de fundamentalistas, porque nós defendemos os nossos fundamentos, os fundamentos do cristianismo, os fundamentos do judaísmo. Então, o fato de nós acreditarmos e defender esses fundamentos, né, nos arroga aí o título de sermos fundamentalistas. E por sermos fundamentalistas, tá, que não vejo nenhum problema em se chamar de fundamentalista, nós somos uma barreira para que as políticas progressistas, elas avancem dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país. Quais são essas políticas progressistas? A liberação do aborto, né, o casamento homoafetivo, a quebra do tabu, né, do incesto, tá? A pedofilia, né, a questão das drogas. Tudo isso são políticas progressistas que, né, quando elas são colocadas em pauta, nós, os cristãos, nos posicionamos contra. Então é isso que está, né, aí em pauta, né, nesses movimentos. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que eles enxergam que a defesa desses valores e desses posicionamentos foi um dos fatores que elegeram o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ok? Sim. De fato, sim. Porque dentre tantos e tantos candidatos, né, a sua grande maioria defende o progressivismo, defende os ideais e as filosofias de esquerda, quando ele era o único que trazia esse discurso, né, de Deus, pátria e família, né, que se posicionava claramente contra essa linha de pensamento esquerdista. Então, obviamente, ele atraiu os votos daqueles que pensam como ele, ok? Quando nós olhamos para a figura do presidente da República, a primeira coisa que nós devemos ter como ideia e conceito, independente de hoje você dizer que você está arrependido do voto, porque você infelizmente está sendo contaminado pelas informações e desinformações que a mídia tem trazido até você, é que ele é o único dos três poderes, né, como presidente dos poderes, que está com a Constituição debaixo do braço. É o único que trabalha com a pauta do que está na Constituição. E ele é o único
que defende as liberdades individuais que estão protegidas na Constituição. Tá? Então, as liberdades individuais do indivíduo, do cidadão brasileiro, elas estão guardadas na Constituição. Elas estão lá para que elas permaneçam ali como, né, um guia. Só que quando você observa hoje, né, o que está acontecendo? Elas estão sendo violadas, elas estão sendo rasgadas, mutiladas, principalmente pela Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da Constituição. Voltando para a questão da defesa dos ministros do STF com relação às igrejas permanecerem fechadas conforme a decisão dos decretos dos governadores, né? Como eles foram quem deram, né, a autonomia aos estados e municípios para que cada um deles fizessem as suas normas e diretrizes no tocante à pandemia, como uma forma de combater a pandemia, né, pelas medidas sanitárias. Então, obviamente, eles não iam neste momento ser coerentes, né, à decisão inicial que eles tiveram, entendendo que a igreja ela presta um serviço essencial à sociedade, né? Essa foi a defesa do Cássio Nunes, do Augusto Aras e do Marcelo Mendonça. A igreja como uma instituição que presta um serviço essencial à sociedade. E de fato é óbvio que as pessoas, quando elas estão se sentindo depressivas, angustiadas, quando elas estão mergulhadas aí, né, em todas as situações que esse período tem trazido sobre elas, a maioria delas vão buscar auxílio espiritual e elas vão encontrar esse auxílio na igreja. Quando a igreja está fechada, elas perdem, né, perdem a última esperança que elas tinham. Mas o fato não se torna apenas voltado para isso. É muito mais do que isso. Porque, como eu disse, que a igreja ela tem uma importância social e, né, essa importância social ela também tem um impacto político, é justamente isso que está em jogo. Porque quando eles decidem fechar as igrejas, isso foi feito ano passado, e, né, nós percebemos que o fechamento das igrejas fez com que as pessoas enfraquecessem sua fé. E muitas pessoas se distanciaram, se afastaram e não voltaram. E novamente nós estamos passando pela mesma situação, que vai fazer com que mais pessoas se afastem. Então a igreja hoje ela está vivendo na contramão daquilo que é o propósito dela. Porque o propósito da igreja é ganhar vidas. Hoje a igreja está perdendo vidas. Ela perde muito mais do que o que ela ganha. A igreja ela vinha em um crescimento abrangente no Brasil, né? Principalmente a igreja evangélica, ela vinha crescendo aí, né, média de 30% ao ano, né, com ganho de pessoas. Agora a realidade se inverteu. E é nisso que eu quero chamar a atenção de vocês, pastores, né, e também aos padres da Igreja Católica, tá? Porque o propósito agora é enfraquecer a igreja. Porque quando você enfraquece a igreja, você vai derrubar um pilar, que é o pilar da religião. Quando você derruba o pilar da religião, você vai também derrubar o pilar da família. Esses dois pilares, eles estão sofrendo ataques constantemente, né? Por quê? Porque o comunismo quer destruir a sociedade como um todo, para que eles possam implantar um novo regime que vai totalmente contra aquilo que nós acreditamos. Então é isso que deve ser pensado por cada líder de cada religião. É isso que tem que ser pensado, né? E aí quando você vai fazer uma investigação, você vai ver que, por exemplo, aonde isso ocorreu? Nós
temos um exemplo muito recente da Venezuela, que nós vimos vídeos das pessoas orando na rua porque as igrejas já estavam fechadas, elas não poderiam mais frequentar as suas igrejas. E aí talvez você fale, mas isso nunca vai acontecer aqui. Será? Né? Será que nunca vai acontecer? Se nós estamos sofrendo aí um ataque na nossa crença, na nossa fé. Então é algo que precisa ser levado em consideração hoje. E diante disso, eu gostaria que, né, nós pensássemos também, né, que a igreja ela sofre aí um estigma, tá, de ser sempre um cordeiro. Né? A igreja ela se estigmatiza como sendo um cordeiro. Jesus foi cordeiro, amém. Sim, Jesus foi um cordeiro. Mas Jesus foi um cordeiro quando ele foi sofrer o sacrifício. Né? Quando ele foi ser sacrificado, ele foi cordeiro. Mas quando Jesus se posicionava para defender os seus princípios, para defender, né, a palavra, para defender a fé, Jesus se posicionou como um leão. Quando nós vemos as passagens dos evangelhos, Jesus foi leão. Jesus, todas as vezes quando ele se posicionava perante os fariseus e os escribas, Jesus não era cordeiro, Jesus era um leão. Pastores e padres, parem de ser cordeiros do sistema. Parem de abaixar a cabeça para tudo que o sistema está falando. Sejam leões, se posicionem, defendam a igreja de Cristo. Vocês foram levantados para serem pastores, para darem a vida pela igreja. Jesus disse que ele era o bom pastor, que ele deu a vida pela igreja. Esse é o papel dos pastores hoje. Esse é o papel dos padres hoje. Eu não estou vendo isso. Estou vendo um comodismo. Eu estou vendo um esfriamento da fé. Eu estou vendo um silêncio estarrecedor. Estão apenas acreditando que através da internet vocês vão continuar cultuando. Quando o comunismo tomar conta, ele vai proibir os cultos online. Presta atenção nisso. Ele vai proibir. Vai fechar as igrejas, vai proibir os cultos online. E aí vocês não vão poder pregar para mais ninguém. Outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, líderes religiosos de todos os segmentos cristãos, é que os primeiros mártires que morreram, não morreram como cordeiros, eles morreram como leões. Quando Estevão defendeu a igreja na frente do Sinédrio, ele foi leão. Pedro, antes de ser preso, ele foi leão. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Jesus disse: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que der a sua vida por amor de mim, receberá a vida eterna. Então, padres, pastores, vocês estão cevados. É necessário que vocês se posicionem. Eu não estou aqui para acusar, não estou aqui para condenar, eu só estou querendo abrir os olhos. A história nos mostra que em todos os países, em todas as nações em que foi feito o comunismo, o socialismo, a igreja estava calada, a igreja ficou calada. E hoje não existe fé, manifestação de fé nesses países. O cristianismo é perseguido nesses países. Quem sabe como é a China, quem sabe como é a Coreia do Norte, Camboja, Cuba. Sabemos que esses países o cristianismo não pode ser pregado. É isso que vocês querem para o Brasil? Então,
para vocês essa pergunta. Então que nós possamos estar aí meditando a respeito desse assunto, porque o período da apostasia está chegando. Se nós nos posicionarmos, nos levantarmos, pastores, padres, vá a público, denuncie o que está sendo feito. Pastores e padres, convoque a igreja, aí à rua. Orar é orar e agir. Não é simplesmente ficar de joelhos orando, esperando Deus fazer todas as coisas. Tá? Deus quer que nós oremos, mas Ele também quer que nós tenhamos nossas ações. A conquista de Jericó não foi feita apenas de joelho. Tiveram que dar voltas durante 7 dias e no 7º dia tiveram que dar 7 voltas. Então, a nossa posição não está só simplesmente orar, nós temos que também agir, temos que nos posicionar. Nós temos que buscar entender quais são os nossos direitos na sociedade. Paulo entendia que ele era um cidadão do céu, mas ele entendia também que ele era um cidadão romano, e ele fez com que prevalecesse os seus direitos de cidadão romano. Então, o que eu estou vendo é um acovardamento de muitos pastores permitindo esse desmantelo da fé no nosso país. Então, fiquem alertas, porque o que eles estão fazendo é destruindo a igreja. Eles estão destruindo quando eles fazem um distanciamento, e eles estão destruindo porque quando quebra a economia, as igrejas também vão quebrar. Muitas igrejas que tem aí talvez centenas, vai ter que reduzir pela metade. Se você tem 100, vai ser 50. Se você tem 10, vai ser 5. Se você tem 5, vai ser 2. E quem tem uma, vai fechar. Então, vamos nos posicionar como verdadeiros leões na fé. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu sei que a palavra é dura, mas Jesus também muitas vezes fez discurso duro, né? E quando ele fez o seu discurso duro, muitos o abandonaram. A pergunta é, será que agora vão abandonar novamente? Muitos disseram, esse discurso é muito duro. Mas quando Jesus falou para os apóstolos se eles também queriam abandoná-lo, Pedro se levantou e disse: para quem iremos se somente tu tem a palavra da verdade? Então que todos tenham aí um ótimo fim de semana. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado.